Olá, tudo bem? Estou aqui então para fazer esse vlog, como eu tinha dito que ia tentar fazer. Felizmente consegui arrumar um tempinho para gravar. Tenho algumas coisas para mostrar e, enfim, para guardar como memória dessa estadia agora em Paris, né, durante essas semanas de janeiro. E eu queria mostrar nesse vlog para vocês três coisas, na verdade. Primeiro, uma livraria que eu visitei recentemente, na semana passada. Depois, uma exposição que eu fui no final de semana. E mostrar alguns livros. Eu disse que eu não ia comprar nenhum livro, mas acabei comprando, enfim. Sempre que eu venho para cá, eu acabo não resistindo e coisas até assim mais baratas, né? E que o acesso no Brasil é um pouco mais difícil, de literatura escrita por mulheres, alguma coisa sobre obra ensaística também, né? Então eu gravei algumas imagens desse primeiro lugar que eu fui, que é uma livraria histórica aqui de Paris chamada Des Femmes. É uma livraria que tem muitos textos escritos por mulheres, mas não apenas, nos campos da literatura, sobretudo na ficção, mas também na filosofia, na psicanálise, nas artes. E é uma livraria especial porque é uma livraria histórica, ou seja, ela é resultado do movimento de liberação das mulheres, o MLF, que foi um movimento militante feminista importante da década de 70 na França e que na verdade também resultou na criação de uma editora que tem o mesmo nome da livraria, Des Femmes, e que publica principalmente, no caso da editora eu acho que são só textos de autoria feminina mesmo, né? Tanto coisas contemporâneas quanto textos um pouco mais antigos. Então, estava muito ansiosa para visitar essa livraria. Parece que, pelo que eu li no site deles, nem sempre ela foi nesse mesmo endereço, mas ela está nesse endereço atualmente e ela é muito bonita, assim, ela tem uma entrada com essa cor verde que é linda. E a livraria em si é muito bonita também e tem um catálogo muito interessante e muito bem organizado, eu achei. Então, logo que a gente entra mais ou menos à direita, há uma primeira estante chamada Escritos de Ontem, e lá eu encontrei vários textos de autoras mais clássicas, sobretudo francesas, né, como a George Sand. um, Tinha coisas da Meryl Stonecraft, então não tinha só coisas de autoras francesas. Tinha Madame de Staël também, numas edições muito lindinhas, né? Eles colocaram escritos de ontem porque são textos mais antigos, de outros séculos, né? Não tão próximos quanto textos do século XX, e numas edições muito bem trabalhadas, assim, edições mais antigas pelo que eu entendi, e enfim, uma coleção que parece que não tem, posso estar falando besteira, mas que parece que não tem uma reedição mais atual. Eu estava procurando principalmente textos da Hélène Cixous, que é uma escritora feminista francesa, pensadora, né? Que está sendo bem traduzida recentemente no Brasil. A gente teve traduções recentes de textos célebres dela, como O Riso da Medusa, A Chegada da Escrita, recentemente um sobre o grito da literatura, tem saído pela Bazar do Tempo. Eu gosto muito dos textos da Hélène Cixous. Ela tem uma produção muito vasta, né? Eu estava ouvindo uma emissão de rádio com ela um pouco mais antiga, ela está viva ainda, mas é uma emissão um pouco mais antiga, e acho que data dos anos 80 ou 90, e naquela altura ela já tinha mais de 50 livros publicados. Então, vocês veem que é um trabalho muito grande a ser feito ainda em termos da tradução do trabalho da Cixous. E ela escreve muito sobre a escrita e também ela é uma das pessoas responsáveis por cunhar esse conceito de escrita feminina, com o qual eu tenho as minhas reservas, mas as minhas aproximações também. E eu tenho sentido essa vontade de ler mais coisas da Cixous. E lá, é claro, muita coisa da Cixous foi inclusive publicada pela Des Femmes. Daqui a pouco eu vou mostrar o livro dela que eu comprei lá nessa livraria, chama Or. Vou falar mais um pouco sobre ele mais pro fim do vídeo.
mas tinha muita coisa dela lá, né? Então foi legal ver esses textos, ter acesso a esses textos mais diretamente. Os textos dela estão espalhados pela livraria, nas sessões de escritos de ontem, mas também nas sessões sobre filosofia, né? Na seção de ensaios, porque ela tem justamente uma obra muito ampla. Eu fiquei muito surpresa de ver o quanto a Clarice Lispector está sendo valorizada. Eu já tinha um pouco a dimensão disso, acompanhando os vídeos aqui no YouTube, vendo que a Clarice tem sido muito lida, sobretudo pelas pessoas que fazem vídeos, né, sobre livros na internet, vídeos sobre rotina, enfim. Mas na livraria tinham muitas traduções de textos da Clarice, e além disso, perdão, além de traduções, fotos da Clarice, encontros que estavam sendo realizados em torno da obra da Clarice, então foi curioso observar isso assim de maneira tão imediata, né, de maneira tão próxima, como que a Clarice está sendo, enfim, existe uma recepção da Clarice em curso em língua inglesa, mas também em língua francesa. Então, há muitas imagens da Clarice na livraria. E aí foi interessante também explorar as outras sessões, né? Deu para dar uma olhada na sessão de filosofia, encontrei algumas coisas da Simone Weil. Achei um pouco decepcionante nessa parte, porque eu até tinha interesse em comprar algumas coisas dela, mas as edições que eu encontrei lá não estavam tão interessantes. Ali na seção de filosofia eu achei textos sobre mulheres na história da filosofia também, coisas da Catherine Malabou. Não tinha o livro dela que eu queria também, sobre essa questão da mulher e do feminino na filosofia. Eu sei que ela tem um livro sobre isso. Mas foi legal assim ver essas estantes, né? Estante de ensaios, de filosofia, de ficção, muitas coisas de Helena Ferrante, outras autoras italianas, enfim. Uma livraria que está bem completa e bem atenta assim, às coisas que estão sendo lidas e publicadas e que estão circulando, digamos assim, no momento. A parte de artes eu olhei pouco, mas ela me pareceu um pouco menor. Entendi que o foco da livraria era mesmo uma produção mais literária e mais teórica, mas tem uma seção tanto de livros infantis quanto de artes, principalmente cinema e fotografia, que fica numa outra parte da livraria. Então foi incrível assim fazer essa visita. Eu não tinha visitado da outra vez que eu vim aqui, então gostei bastante de ver esses livros, de estar nessa livraria e de ter, claro, comprado o livro da Sixu que eu queria. Bem, e aí depois eu fui nessa exposição num museu chamado Palais de Tokyo, chamada Eco Reverb Delay, que tem uma proposta muito interessante, muito próxima da filosofia, na verdade, porque o conceito é tentar pensar a recepção de certas ideias da teoria francesa do século XX, sobretudo a teoria pós-estruturalista, então autores como Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes, e muitos outros, né? Fanon, Kristeva, enfim, todo um conjunto de autores que foram importantes para o desenvolvimento da teoria francesa do século XX e que tiveram suas reverberações na arte americana, norte-americana, mais especificamente, né, estadunidense, do século XX e XXI. Então achei que a proposta tinha muito a ver com as coisas que eu me interesso, com as coisas que eu estudo, e fiquei muito animada de ir. E o museu em si é muito legal, eu já tinha ido uma outra vez no Palais de Tokyo. A exposição é bem grande, eu achei as obras selecionadas muito interessantes, tem muitas instalações, como se trata de arte contemporânea, né? Tem muitas obras em linguagens diferentes, em vídeo, em instalações, como eu disse, em objetos, tem pintura, tem fotografia. Então foi uma exposição muito diversa, né? Não era só pintura, por exemplo, como é possível ver em outros museus aqui da cidade. Inclusive, eu estou me programando para ir. E aí talvez eu faça um vídeo também sobre numa exposição de pintura, sobre pinturas que retratam o sono, o ato de dormir, mas enfim, isso vai ficar para um outro vídeo. Mas, então, era uma exposição muito rica nesse sentido, em termos das linguagens que estavam sendo exploradas.
A, a conexão entre as ideias filosóficas e os trabalhos, e aí eu acho que foi um pouco. Se eu tivesse que dirigir uma crítica à exposição, seria essa. Nem sempre a conexão ficou bem estabelecida. Em alguns momentos, a coisa da presença da filosofia ficou até didatizada demais. Então, a exposição ela era dividida em várias sessões a partir de certos conceitos, como o conceito de disseminação, o conceito de abjeção, a crítica das instituições. E para cada uma dessas sessões, a gente entrava e acessava uma espécie de introdução teórica, de motivação intelectual, em que a gente tinha fotos dos autores, trechos importantes das suas obras, e aí o que era mais legal, cópias das edições, imagino que originais, das traduções em inglês dos livros dos autores franceses. Então, essa parte meio bibliófila, acho que é assim que fala, foi muito interessante para ver essas edições em primeira mão. Algumas fotos também eram divertidas, nem todas eu conhecia, e algumas citações também dos filósofos. Mas aí, no momento de fazer a conexão entre como é que as obras estavam se apropriando desses conceitos, eu não acho que sempre ficou bem construído, sabe? Em dois momentos eu acho que isso ficou muito bem feito, especificamente em duas obras. Ah, então, uma primeira em que a gente tinha, eu devia ter separado o nome dos artistas, eu vou abrir aqui rapidinho no Docs para falar certinho o nome desses artistas, mas era a sessão sobre o conceito de disseminação, que é um conceito derridiano, né? E isso estava ali na parte do primeiro andar da exposição. E aí uma primeira obra que era muito interessante, em que você tinha várias balas colocadas num canto da parede, formando uma espécie de pilha. Era muito bonito porque os papéis da bala brilhavam, inclusive, então chamava bastante atenção. E a ideia era que quem fosse lá pudesse tirar uma bala e comer se quisesse, a tal ponto em que a pilha fosse se desfazendo a partir da interação com o público. E achei isso uma maneira bem interessante de pensar o conceito de disseminação. É, e, enfim, achei a obra muito impactante, né? Pelo que eu li na descrição do texto, eu vou achar aqui isso. O artista, ele inclusive dizia, ele deixava para quem fosse montar a exposição, ele deixava essas pessoas livres para pensarem onde elas iam colocar exatamente a pilha de balas. Então tinha um convite a essa construção meio fragmentada, né, da obra, para além da figura de um autor que pensa essa obra sozinho, né? Eu vou falar o nome da obra agora para vocês. Sem título, Public Opinion, 1991, do artista cubano-americano Félix González Torres. E outra obra que eu gostei bastante, de René Green, em que a gente encontra o poema There Is No Land Yet, da poeta estadunidense Laura Riding, em que a gente vê trechos desse poema recortados nessas bandeiras suspensas. E é uma maneira interessante de pensar a ideia de descontextualização dos versos também. As frases vão sendo reagrupadas e reorganizadas numa nova forma e com isso elaborando uma espécie de segundo texto, né? Então essa ideia de reconfiguração, digamos, da arquitetura do texto, eu gostei de como ela foi trabalhada naquela obra também. Enfim, muitas outras obras interessantes, como eu disse, a exposição é muito grande, eu gostei de outras coisas também. A minha crítica seria essa, nem sempre eu acho que a conexão ficou bem estabelecida, bem explicitada. De qualquer maneira, a seleção das obras em si era muito interessante, e mesmo que não fosse possível fazer essa relação com a questão teórica, que aliás é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Relacionar filosofia e arte sem que a filosofia termine por instrumentalizar, digamos assim, a arte, como se a arte não pudesse pensar por si própria e precisasse de um fundo teórico para se sustentar, sabe? Mas, de qualquer maneira, a seleção de obras foi muito interessante e eu gostei muito de ter
ido nessa exposição. Bem, por último, os livros que eu comprei foram 5 ao todo. Então, esse aqui, como eu já tinha falado agora, chama Or, As Cartas do Meu Pai. Or é uma palavra em francês que pode significar hora, mas também ouro, né? E tem uma história muito curiosa por trás da transformação disso aqui em livro. A Helene Sixo conta, eu posso deixar o link na descrição, nessa entrevista que ela deu sobre esse livro, que na verdade esse livro chegou para ela como uma espécie de milagre. Ela que perdeu o pai com a idade de 10 anos, então ela tinha poucas informações sobre o pai, né? E a uma certa altura da vida o irmão dela chegou com 600 cartas do pai dela. E ela entregou para ela e ela teve de decidir o que ela faria com aquilo. Ela fez uma leitura, uma seleção e publicou em livro, né? Eu ainda não li o livro, eu estou curiosa para saber o tipo de intervenção que ela vai fazer, porque eu imagino que o livro não seja só composto das cartas do pai, né? Então quero ver como é que ela vai manipular esse corpus, digamos assim, como é que ela vai pensar, inclusive criticamente, afetivamente, a seleção que ela vai fazer. E esse livro me interessou por várias razões, tanto por ser a Sixu, quanto por ser um livro de cartas, que é uma coisa que eu me interesso e com a qual eu já trabalho na filosofia há algum tempo. Mas também por pensar essa questão das narrativas de intimidade. E aí eu li recentemente o Nox, da Annie Carson, que é um texto que lida um pouco com uma coisa parecida. É claro que a Carson tem muito menos material que a Sixu nesse sentido, muito menos texto disponível para ela costurar e pensar essa figura, que no caso dela é uma figura familiar também, mas é a figura do irmão. Então, eu estou interessada em até, inclusive, fazer uma espécie de análise comparativa e entender como é que a Sixu vai lidar com isso. Será que ela vai tomar essas cartas como sendo reveladoras de alguma coisa sobre o pai? Será que ela vai pensar esse conjunto de textos como a elaboração de uma ausência, né? Sem que ela consiga, sem ter a expectativa de que ela vai conseguir digamos, eliminar por completo o mistério que ronda a figura do pai, né? Então, eu tenho muito interesse em pensar a autobiografia nesse registro, como um esforço muito ficcional, mas sem que isso implique na transparência, ou seja, no acesso a essas figuras de intimidade que passam, né, pela nossa vida. Então, essa leitura que eu estou guardando para depois, mas acho que vai ser uma leitura interessante dentro desse projeto maior de pensar a intimidade e a relação, né, do eu e da presença da autobiografia na literatura. Bom, comprei um livro da Nelly Arcan. Nelly Arcan foi uma paixão minha na minha outra viagem para cá. Eu li na época o Poutin. Eu falei sobre ele num vídeo, enfim, tem uma tradução para o português do Poutin. É o único texto da Arcan que está traduzido. Eu tenho notícias de que uma tradução de um outro livro dela, que é o Folle, está em curso, né, o livro Louca. E esse aqui, na verdade, é uma espécie de romance de reunião de textos inacabados. Então, é uma publicação póstuma, na verdade. O título seria algo, né, traduzindo assim muito de supetão, Burca de Carne. A ideia, né, mais um dos temas da Arcan, dentro dessa coisa de pensar o lugar do corpo feminino, como se ele fosse uma espécie de burca que se protege da realidade e do olhar masculino, né? E eu ainda não comecei a ler, eu estava lendo a introdução, na verdade, e o que me convenceu principalmente a comprar esse livro foi a introdução, o título da introdução, para ser mais precisa, que é Arcan Filósofa. E foi escrito por uma pessoa que eu não conheço, mas que eu posso citar o nome aqui, Nancy Houston. Achei a proposta muito interessante porque, inclusive, eu tenho
vontade de escrever algo mais teórico sobre Arcan nesse sentido, né? Então, comecei a ler, mas não avancei na introdução. Até onde eu estava lendo, eu não estava gostando muito, inclusive, infelizmente, mas eu espero conseguir dialogar mais com o texto. Enfim, de qualquer maneira, vai ser uma fonte importante para pensar essa questão teórica na Arcan. Há um outro livro, minha memória é péssima, né? Que eu estava lendo, eu posso deixar ele na descrição, que é sobre o conceito de passividade, exatamente, que me pareceu mais interessante e que eu estava usando para tentar elaborar uma aproximação mais teórica da obra d'Arcan, exatamente. O livro foi escrito pela Joëlle Papillon, se chama Desejo em Submissão, Passividade Ativa, em Nelly Arcan, Catherine Millet e Annie Ernaux, três escritoras que escrevem em língua francesa. E aí essa autora, esse é um livro que eu estava estudando há umas semanas. A autora vai analisar da Arcan o Folha, o Louca, da Catherine Millet, A Vida Sexual de Catherine M., que é um outro livro que eu estava lendo também, e não me interessei tanto quanto me interessei pela Nelly Arcan, mas isso pode ficar para um outro vídeo, e Annie Ernaux, em que ela estava trabalhando o Se Perdre, que é o diário que ela escreve no momento de paixão, né, por aquele homem que ela descreve também no outro livro, que é o Paixão Simples, que aliás é o meu livro, não li tudo na Ernaux, né, mas é o meu livro favorito da Ernaux. E eu gostei muito da seleção de autoras do conceito de passividade ativa. Ele estava me ajudando a pensar a ideia de aniquilamento e de pensar essa literatura também feita em primeira pessoa numa chave mais negativa e numa chave mais da destruição do que da construção. Eu acho que a gente tem muitas vezes a tendência de pensar teoricamente as narrativas em primeira pessoa pelo viés da construção da subjetividade, mas eu acho que dá para pensar na contramão disso. E a princípio parece um conceito paradoxal, né, o conceito de passividade ativa, mas é justamente de pensar o que tem de produtivo nessas narrativas que aceitam, de maneira crítica, evidentemente, um certo destino de gênero, né? No caso da Nelly Arcan, da relação dela com esse homem, por quem ela se apaixona e sobre o qual ela descreve nessa longa carta que é o Folha. No caso da Catherine Millet, a narrativa das suas experiências sexuais e a narrativa totalmente libertária e seca dessas experiências. E a Annie Ernaux também a relação de obsessão que ela desenvolve por esse homem por quem ela se apaixona, né? Então, acho que essa fonte estava me parecendo mais interessante, embora não seja alguém propriamente da filosofia, né? Até onde eu entendi, a Joëlle Papillon é da literatura, mas esse conceito de passividade ativa é algo que eu gostaria de trabalhar, sobretudo na Arcan, né? Eu estou escrevendo um livro, terminando de escrever um livro, e também eu posso falar sobre isso num outro vídeo, mas a ideia é que seja um livro que fale sobre filosofia e literatura, tentando desenvolver certos conceitos. E eu queria escrever um capítulo sobre Nelly Arcan e sobre essa ideia de aniquilamento e de uma espécie de emancipação justamente pela ideia de passividade, de negatividade a partir da obra dela. Bom, então, esse aqui, Burca de Carne, o meu interesse foi um pouco esse, de comprar esse livro. E com isso eu praticamente completo a minha coleção de Nelly Arcan. Fica faltando só... eu já tenho o Folle, o A Ciel Ouvert, o Burca de Cher, e fica faltando um só, que eu tenho que ver o nome também para citar para vocês. Bom, finalmente, comprei 2 livros da Nathalie Sarraute, porque estavam bem baratinhos, que é uma autora que eu nunca li e que sempre quis ler, porque a Nathalie Sarraute fez parte desse movimento do Nouveau Roman francês e me interessa a ideia de experimentalismo com a linguagem. Eu não tenho muito a dizer sobre ela, a não ser que eu gostaria de conhecê-la melhor. Então, o interesse mais por comprar esses 2 livros tem a ver com a questão formal, né, do uso da forma da linguagem nesses 2 livros.
E aí, a princípio, eu ia comprar só o L'usage de la parole, o uso da palavra ou da fala, mas eu vi que, né, o tropisme, que é um outro dela e para o qual tem tradução para o português, que o L'usage de la parole era uma espécie de continuação do trabalho com a linguagem que ela faz aqui no tropisme. Então, eu falei assim, bom, como os dois são livros curtos, né, nessas edições de bolso mais baratas, eu resolvi levar o tropisme também. E aí ela explica ela mesma aqui no livro que tropismes são movimentos indefiníveis que escorregam muito rapidamente para os limites da nossa consciência. Estão na origem dos nossos gestos, das nossas palavras, sentimentos que manifestamos, que acreditamos experimentar e os quais é possível definir. Então, acho que é uma coisa bem assim abstrata e experimental com a linguagem que está aqui no meu horizonte de leituras também. Por último, esse aqui, chamado Enfant seul, chamado, em português a gente poderia traduzir por enfim só, no feminino, né? Aqui o seul está no feminino, enfim sozinha, finalmente sozinha, algo nesse sentido. A autora é a Laurent Bastide, não a conheço, assisti apenas uma entrevista com ela sobre esse livro, o que me interessou. É um livro sobre a solidão feminina, mas uma espécie de investigação histórica, psicológica e social, digamos, né, um pouco sociológica, sobre a vida sozinha, né, a vida da mulher sozinha, que não constituiu família, que não tem um companheiro ou uma companheira e que vive só no seu próprio teto, né? Não é um livro técnico, tá? Não é um livro de erudição histórica ou sociológica, digamos assim. Ele não tem um corpus único e uma metodologia muito bem fechada. É um livro mais ensaístico mesmo e tem esse tom muito, muito contemporâneo. Mas é um livro que discute essa situação na qual muitas mulheres se encontram, né? E como eu me identifiquei com o tema, eu falei assim, e aí eu vi a entrevista com a autora e eu achei interessante. Eu falei, bom, acho que vale a pena comprar, né? E aí tô no comecinho ainda, mas ele tem 7 capítulos mais ou menos. Posso ler aqui o título de cada capítulo para vocês. O prefácio, Mulheres Sozinhas Não São Mulheres. Capítulo 1, Uma História da Vigilância das Mulheres. Capítulo 2, Seja Bela e Se Vigie. Capítulo 3, A Solidão Profunda da Mulher do Lar. Capítulo 4, Construir Sua Cabana. Se Liberar dos Olhares. Capítulo 5, Aprender a se Defender, se liberar do medo. Capítulo 6, Conjurar a Maldição da Viajante Solitária, uma referência provável ao Rousseau, Os Devaneios do Caminhante Solitário, que é um texto que eu amo e que é lindo, mas que descreve essa solidão meio romantizada do caminhante solitário no masculino, né? E capítulo 7, Refazer a Vida sem buscar a sua metade. Epílogo, o dia em que eu comecei a me falar sozinha, né? A me identificar como sozinha. E aí tem essa reivindicação, né, pelo que eu entendi aqui da leitura do prefácio, de uma espécie de solitude, de uma solidão construtiva, uma solidão criadora, em que justamente a mulher desligada dessas funções que foram atribuídas histórica e socialmente a ela, pode, enfim, desenvolver, né, certas capacidades ou desenvolver uma obra própria, né, uma espécie de criação própria, né? Então, esse tema está me interessando, o tema da solidão feminina, e ela cita muitas fontes interessantes também. Então, acho que é um livro mais leve, né, porque ele tem esse registro que não é o registro acadêmico, mas ele usa muitas fontes acadêmicas, então ele me pareceu interessante para conhecer mais uma bibliografia especializada sobre isso, né? Como uma espécie de porta de entrada mesmo para esse tema. E aí, por exemplo, ela cita aqui no prefácio um livro que eu quero procurar,
que é dessa socióloga chamada Erika Flahaut, intitulado Une vie à soi, uma vida a si, uma vida para si, né? Então esse foi a outra compra interessante. E é isso, gente. Eu tinha prometido que eu não ia comprar nenhum livro, porque eu já tenho muitos livros, mas eu não resisti, então acho que vão ser esses aqui por enquanto. E estou animada para começar a ler eles em breve, cada um deles se inserindo em interesses e projetos diferentes, né? Eu espero então voltar aqui depois com mais um vlog, dessa vez para comentar com vocês outros lugares que eu fui e principalmente essa exposição que eu tô animada para ir e que eu vou visitar amanhã sobre as representações do sono na pintura. E aí eu volto com mais imagens dessa exposição. Então, até a próxima. The